Eles estão de volta, Bad Boys para sempre, o terceiro filme da franquia, o primeiro lá de 95, depois tivemos um de 2003 que não é tão bom assim, pareceu-se muito que ia encerrar a franquia ali, mas depois, 25 anos do primeiro, lançou-se o terceiro filme. Eu assisti ontem e com certeza me impressionei bastante. Chega de enrolação, roda a vinheta! Bom, galera, para quem nunca assistiu, mas já ouviu falar, o primeiro de 95, ele é bom, né, uma sensação. Depois o de 2003, ele não tem uma força como o primeiro, e são dirigidos pelo mesmo diretor, pelo Michael Bay. E ele até consegue fazer alguma coisa, mas no segundo parece que faltou um pouco de ideias, genialidade. Mas nesse terceiro filme, que não traz o mesmo diretor, que a gente já vai chegar lá, a ação é melhor, o momento humor, o cômico entre os dois personagens principais funciona mais e nem precisa trazer muitas coisas como grandes vilões e etc. É um filme sensacional dentro dessa franquia, na minha opinião é o melhor entre os três. Mais uma história entre os dois policiais, Burnett, interpretado por Martin Lawrence, e Lauren, interpretado por Will Smith, que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade. Bom, galera, começando essa crítica, vamos já começar pela história, né? Não precisaram colocar um grande vilão, antagonista lá, sempre porque o foco maior aqui são os dois personagens principais, interpretado pelo Will Smith e pelo Martin Lawrence. Há um aprimoramento na química deles, que funciona, uma coisa meio de irmão ali. Um quer se aposentar, outro quer seguir a carreira mais adiante, ter sucesso, etc. Então eles encaram essa como se fosse a última missão juntos, né? Trazendo muita emoção, muito poder cômico que não atropela as cenas de ação, essa junção dá certo. E a história, ela é muito bem ondulada, né? Não há pausas, mas também não é aquela coisa de correria. E o principal tema aqui é simplesmente os dois, né? A química entre os dois, eles têm essa emoção. Um continua trazendo mais momentos cômicos, o humor é bem apegado. O outro já gosta mais de ser radical em momentos de ação, que ao mesmo tempo o humor também entra. Então, esses gêneros que vão entrando em Bad Boys 3, eles são bem misturados, mas fazem a história fluir, fazem os personagens fluir. Diferente de 2003, que foi atropelado por vários momentos, e o de 95, apesar de ter funcionado um pouco, também houve esse tipo de conflito de gêneros, mas aqui não. Aqui funciona muito bem. A história não é tão importante sobre os bandidos, mas simplesmente sobre os dois, sendo a última missão deles. Bom, alguns detalhes técnicos também ajudaram bastante, né? A gente vê um visual mais colorido, um design de produção mais aprimorado, as cenas de ação não são cafajestes, a gente vê o esforço de cada personagem, a parte também da produção, né? Que faz aquelas jogadas na hora da ação, que não são tão rápidas, que não enganam você, você vê que o personagem está fazendo isso e tal. Então há uma coisa muito bem trazida aqui, né? Que não é uma ação jogada em minutos, segundos, não. São bem prolongadas, são várias cenas. O filme chega uma hora que pega uma adrenalina, que é perfeita, mas sem perder a essência dos Bad Boys, sem perder a essência dos personagens principais. Bom, galera, já o roteiro ele é muito bem escrito, é uma história simples que no decorrer da história ela vai crescendo, como eu acabei dizendo, a emoção vai ficando maior, as cenas de ação junto à adrenalina e há muito momento humor. Então é uma coisa que é mais apegada entre dois policiais irmãos do que dois policiais parceiros, para quem está me entendendo. Há uma coisa mais apegada ali, né? Uma coisa mais junto aos dois e isso o filme acertou. Traz uma coisa mais unida entre os dois. Há diferenças de opiniões, mas elas não racham a amizade dos dois, que é muito forte e intensa. Então o roteiro acerta, principalmente nos personagens durante a história. E a história que vai ali caminhando até o final, trazendo a aposentadoria de um e uma carreira mais vitoriosa futura do outro. Bom, galera, já o elenco eu só vou dizer dos dois principais personagens. Os restantes são bons, mas
são apenas para complementar a história. O Will Smith está muito bem aqui. Aliás, é muito fácil trabalhar com Will Smith e Martin Lawrence, né? O Will Smith consegue trazer esse personagem lá do passado, em um momento você acha que é outro, não. Ele encara, ele tem a sua forma de trabalhar, mas ele sempre ali prevalecendo a amizade forte com o personagem do Martin Lawrence. Então, ele está muito bem, né? Ele dá uma personalidade a mais do que a gente já tinha visto em alguns filmes e as cenas de ação são perfeitas. O Will Smith ainda está em forma, consegue produzir ótimos filmes de ação e os seus diálogos são perfeitos. Já o personagem do Martin Lawrence, eu fiquei meio em dúvida antes de assistir o filme se esse personagem dele iria funcionar. O Martin Lawrence já está um tempinho fora, tal, alguns anos, mas não, apesar de estar meio inchadinho, né, ele funciona. O momento humor é muito mais forte do que a gente já tinha visto em outros filmes, e as suas diferenças de opinião com o Will Smith não racham a amizade, como eu acabei dizendo. Achei ele meio covarde em alguns momentos, né, ele meio coração de frango ali, mas dá certo, funciona, sempre porque a personalidade dele é um pouco diferente que a do Will Smith. Eles funcionam e o Martin Lawrence também não decepciona. Bad Boys para Sempre, ou Bad Boys 3, tem ação, tem emoção, drama e muito mais. É o melhor filme dessa trilogia e eu só vou dar novamente o pitaco que eu acabei dando no meio da crítica. Possivelmente um quarto filme possa sair. Os dois primeiros filmes renderam muito mais do que investiram. E esse terceiro até agora não está ficando atrás, ele está arrecadando muito mais do que foi ali investido. Então é um filme que traz muitas coisas bacanas, há uma evolução entre os dois primeiros filmes e eu não poderia dar outra nota, como 8.9. É um filme que não pode chegar a mais do que isso, né? Mas ele se encaixa dentro dos gêneros, ação, emoção, drama, parceria de irmão, e muitos momentos cômicos. E sim, galera, ele vale o seu ingresso. E como vale, viu? Você se diverte bastante. É um filme que ele não te engana, ele te traz muito mais do que você espera. Bom, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.